Irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Que alegria podermos estar reunidos nessa noite de 24 de maio, há 275 anos. Um homem foi a uma reunião, poderíamos dizer que era uma reunião de uma célula, de um grupo discipulado, e ele estava buscando a Deus com muita intensidade. Ele queria ter um encontro real com Deus que ele já estava servindo, mas que ele não conhecia pessoalmente, e nem tinha certeza de que esse Deus perdoava os seus pecados. E nessa reunião, enquanto um leigo estava lendo um comentário da carta aos Romanos, ele diz: eu senti meu coração estranhamente aquecido. Coração estranhamente aquecido. Nós somos o povo do coração estranhamente aquecido. 275 anos atrás isso aconteceu, John Wesley, e começou ali um movimento. Ali não foi o fim das coisas, ali começou um movimento de busca de Deus ainda mais intensa. Agora a busca da comunhão com Deus e a busca do conhecimento de Deus em Cristo, uma busca que você e eu nunca podemos parar. Nós queremos conhecer a Jesus Cristo mais e mais. E como subproduto dessa busca, porque é assim que as coisas devem acontecer, enquanto eu busco a Deus, as coisas vão acontecendo na minha vida e através da minha vida. Milhares de pessoas vieram para Jesus. Ele influenciou a Inglaterra de tal forma que o sistema carcerário da Inglaterra foi mudado. A relação patrão-empregado na Inglaterra foi mudada por causa desse homem e dessa experiência em 24 de maio, uma experiência com Jesus no coração aquecido. Hoje, mais de 90 milhões de pessoas servem a Jesus a partir dessa herança chamada herança wesleyana. Você e eu estamos fazendo isso também. Mas a coisa mais importante é que, onde é que isso toca a gente diretamente? É que nesses últimos anos, Deus tem feito uma coisa excepcional com o povo metodista no Brasil. Nós sabemos que nós não somos a única igreja, e nem somos a melhor, ninguém está disputando com ninguém. Mas Deus tem usado a igreja metodista no Brasil para influenciar muitos outros países. Muitos outros países. Só na sexta região, nos últimos anos, nós mandamos missionário para a Inglaterra. Vamos mandar agora para o pastor Gideon, para os Estados Unidos, dá um jeito lá, rapaz. Para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Peru. Agora estamos indo para o Equador, está um grupo indo para o Equador. Nós estamos indo para tudo quanto é lado. Quem está indo para o Equador? Deixa eu ver. Então o pessoal aí, está vendo? Está vendo? Está aqui no nosso meio. Deus está fazendo isso. Um projeto missionário forte, missionário sério. E Deus colocou nas mãos da igreja metodista a liderança mundial. O bispo Paulo Lockman é o presidente do Concílio Mundial do Metodismo. E eu, sim, que vos falo, é o presidente do Concílio Mundial, do Concílio Latino-Americano e Caribenho dos bispos da igreja metodista. Nas portas estão abertas para você e para mim, mas tudo isso é consequência de uma busca de Deus. Busca de Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que nós sejamos conhecidos acima de tudo como um povo que busca a Deus, e que porque busca a Deus e busca conhecer a Deus através de Jesus Cristo, Ele age através de nós em outras vidas. Mas uma das coisas que a gente precisa fazer bastante é aprender de outros, não é? E quem vai ministrar no dia do coração aquecido não é o bispo metodista, não é o pastor metodista, apesar de que eu acho que ele é metodista e não sabe. É o pastor Edilberto. Mas só que quando ele fala do pastor Edilberto, ninguém conhece, né? Mas quando ele fala do pastor Betinho, aí todo mundo sabe quem é. Vem cá, pastor Beto. Pastor Beto, nosso amigo, nosso irmão, homem de Deus, pastor, ministro da palavra, discipulador e um servo de Jesus Cristo. Eu conheço o pastor Beto há muitos anos, desde o meu pastorado em Londrina. A gente é companheiro, e eu sei que nós seremos poderosamente abençoados. Não pelo pastor Beto, ele não é tão bom assim,
mas pelo Deus que o pastor Beto serve. Esse é bom e é nosso, o nosso Deus, não é? Esse é bom, e através do pastor Beto ele vai nos abençoar muito. Deus te abençoe. Pode abaixar o microfone. Graças e paz, queridos. Amém. Eu me sinto feliz e honrado. Alguns dias atrás eu estava me preparando para dormir. Meu celular tocou e eu falei, quem vai me ligar uma hora dessa? Uma pessoa me ligar 00:30, não deve ser coisa boa. E eu fiquei perguntando para minha esposa, quem será que está me ligando uma hora dessa? E quando foi minha surpresa ao ouvir a voz do pastor Israel, que também é muito amigo meu, muito querido, e ele estava me dizendo, onde você vai estar na próxima sexta-feira? Eu disse, vou estar no litoral, lá em Matinhos, dando seminário de discipulado. Ele falou, pois é, nós estamos precisando de você em Curitiba, para a noite do coração aquecido. Eu falei, pois é, meu coração está aquecido, mas minha agenda também está. Então você vai ter que conversar com o pastor Marquinhos lá em Matinhos, e eu estou aí para servir vocês. E o pastor Israel não me retornou a ligação. O que eu imaginei? Já resolver a situação, alguém vai pregar lá, né? E não sou eu. Mas hoje eu tive uma outra surpresa. Estava vindo para Curitiba, para daqui seguir para Matinhos. No meio do caminho, meu celular tocou de novo. E aí quem estava falando era o pastor Ismael. E ele disse, eu vou te pegar, né, no caminho. Primeiro ele mandou uma mensagenzinha, depois nós conversamos. Eu vou te pegar em Curitiba. Eu falei, ué, por quê? Você vai me levar para Matinhos? Não, eu vou te levar para a noite do coração aquecido. Aí eu descobri hoje que eu ia pregar aqui, essa noite. E eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz, é uma alegria muito grande rever o bispo João Carlos, que é, como ele disse, um grande amigo, é o meu mentor, meu pai. E se não fosse por ele, talvez eu estaria hoje nem sei que ano de seminário. Foi ele que me tirou de dentro do seminário. E eu louvo a Deus pela vida do bispo e por essa amizade que nos une. E também pelo carinho que eu tenho por todos os pastores que estão aqui, nós somos companheiros. O bispo disse que eu sou metodista e não sei. Não, eu sou metodista e sei que eu sou. Eu sou evangeliano de coração. Eu aprendi a honrar a doutrina metodista quando por contingências da vida, eu me vi forçado a terminar meu curso de teologia no ISBEL. E lá no ISBEL eu tive uma matéria que era voltada para a teologia de Wesley. E eu desenvolvi um trabalho de seminário cujo título era A Santidade na Teologia de John Wesley. Eu tenho esse trabalho até hoje. Se Deus permitir, quero editá-lo com um livro e espero que os metodistas leiam. E quando eu fiz esse trabalho para o seminário, eu descobri a extraordinária visão que Deus deu a Wesley sobre a santidade e a santificação e a força que a santificação tem para gerar um cristianismo autêntico. Como isso funcionou na vida dele e funcionou na vida dos seus discípulos e tem funcionado na vida de toda essa comunidade metodista até hoje. E eu louvo a Deus porque através daquele trabalho eu tive a experiência de coração aquecido. Então, queridos, esta noite nós vamos estar ministrando um pouco a vocês, vamos ter um tempo de oração e espero que o Senhor esteja realmente nos visitando hoje de uma maneira muito especial. Amém. Eu quero transmitir para vocês um grande abraço do meu bispo também, que eu sempre digo que eu tenho dois bispos, né? Tem um aqui e o outro lá em Londrina. Bispo Josias é o nosso bispo no Ministério Vida em Cristo, do qual eu faço parte. O Ministério Vida em Cristo é um ministério implantador de igrejas. Hoje nós somos 9 igrejas no Brasil, mas somos 14 igrejas no Paquistão
e acabamos de implantar nossa primeira igreja no Nepal. O mesmo pastor que implantou 14 igrejas no Paquistão, que é um paquistanês chamado Azer, já foi ao Nepal e já implantou a primeira igreja das nações no Nepal, agora no mês passado. Estamos indo agora para o Nordeste brasileiro, deste ano para o ano que vem, e vamos estar implantando no Nordeste o projeto Euroquilão, Vento do Espírito, e o nosso projeto é estarmos implantando uma igreja em cada cidade do Nordeste brasileiro, em todos os estados. É um projeto arrojado que o Senhor colocou no nosso coração. O nosso propósito é alcançarmos 250 milhão de vidas no Nordeste brasileiro. Amém? E eu conto com as orações dos irmãos. Nós precisamos mudar a história do Brasil. Aleluia. Amém? E antes de eu ler o texto da palavra, eu quero me lembrar aqui que eu estive em Curitiba alguns anos atrás, ministrando no ministerial que o bispo me convidou, no congresso. E quando eu estava ministrando ali no Bacaxiri, na igreja do Bacaxiri, o Senhor me mostrou claramente, eu entreguei esta palavra para os pastores e líderes que lá estavam, que era o tempo da igreja metodista no Brasil, né? E quando o bispo João Carlos estava descrevendo o que está acontecendo hoje em vários países, eu me vi novamente naquele dia e diante daqueles pastores. E aí eu me lembro que eu disse que se os metodistas não fossem as nações, eu iria, de tão forte que eu estava crendo que essa era a visão de Deus para a igreja metodista. Graças a Deus que eu não preciso ir, porque os metodistas foram. Amém? Vamos juntos, bispo. Vamos juntos. Eu estou disponível para servir ao Senhor. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. E todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um deles nos ouve falar na nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Amados, nós não podemos falar de coração aquecido sem falar de avivamento. Um coração aquecido é um coração avivado. Amém? Amém. E hoje muitos irmãos, muitas igrejas têm demonstrado o interesse na questão do avivamento e do derramamento do Espírito. Desde o século XIX, com o movimento pentecostal que tomou o mundo, houve um despertamento gradativo nas igrejas acerca da obra do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, do derramamento do Espírito, da plenitude do Espírito, dos dons espirituais.
De certa forma, nós devemos ser gratos a eles. Trouxeram para nós, cristãos de uma linha mais conservadora, mais histórica, uma visão que ainda não tínhamos, mas que precisávamos ter, e hoje temos. Amém? Queridos, eu creio que de fato nós devemos querer o avivamento de todo o nosso coração. Precisamos realmente buscar essa experiência diária de termos um coração aquecido, mas logicamente precisamos saber que tipo de avivamento nós queremos. Em Atos 2, nós encontramos o exemplo perfeito de um genuíno avivamento, ou derramamento do Espírito Santo. Não pensamos que todo avivamento seria exatamente igual a esse, que não é bíblico, nem corresponde à realidade. Mas neste avivamento, neste primeiro derramar do Espírito Santo sobre a igreja, há princípios ou sinais que realmente são comuns aos outros avivamentos. E deste texto que nós lemos, eu posso extrair 5 sinais de um genuíno avivamento, de uma obra realmente que vai produzir em nós um coração aquecido, e que nós vamos examinar esta noite. Amém, amados? Em primeiro lugar, o primeiro sinal que nós vemos aqui é o seguinte: o avivamento é do céu ou da terra? O primeiro fato importante que nós podemos identificar quanto ao derramamento do Espírito em Pentecostes é que não foi produzido pelo homem. Esse derramar do Espírito Santo aqui não foi uma obra produzida por homem algum. As palavras de Lucas dizem: de repente veio do céu. Veio do céu. Amados, este é realmente um ponto fundamental e nós precisamos entender corretamente o que significa. Muitas vezes encontramos pessoas, cristãos, preocupados com a igreja, com o evangelismo, com o estado de mornidão de muitas igrejas e muitos cristãos, pequeno número de conversões. A todo tempo nós estamos ouvindo pessoas falando e preocupadas com isso, e logo vem uma ansiedade por descobrir o que impede a edificação da igreja. Eu creio que isso é muito bom, esse tipo de reflexão é boa, é saudável, é necessário. Mas o grande problema, amados, é o que está por trás de tudo isso. Em geral, os crentes, e principalmente pastores e líderes de igreja, pensam que certos métodos ou estratégias, quando forem aplicados, vai trazer o avivamento. Uns pensam que precisamos orar mais alto. Se todo mundo orar mais alto, Deus vai avivar a igreja. Outros que devemos chamar certos preletores para a igreja. Vamos chamar alguns avivalistas, que daí eles vão trazer o avivamento. Outros que devemos iniciar culto de libertação. Vamos amarrar a bicharada, que daí o avivamento vem. Quem está impedindo o avivamento é o diabo. Então vamos amarrar o diabo. Outros pensam que fazer uma reunião de oração de um jeito diferente, mais dinâmico. Aos que creem que se tivermos certos dons espirituais, a igreja será avivada, o coração será aquecido pelos dons. E há aqueles que pensam que uma série de estudos sobre avivamento é a chave correta. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que cada uma dessas coisas pode ser usada por Deus para despertar e avivar a igreja. Eu não tenho dúvida. A grande falha aqui está em não perceber que Deus não está preso a nenhum método. Deus não é um gênio dentro de uma lâmpada maravilhosa que nós vamos esfregar da maneira correta e então as coisas vão acontecer. Deus não é um poder mágico que pode ser manipulado com encantamentos e estratégias. Deus não depende da aplicação por nossa parte de ter certas técnicas espirituais. E por causa dessa visão errada, amados, as pessoas muitas vezes são tentadas a produzir o avivamento. Se virem uma igreja entusiasmada, com cultos de libertação, dirão apressadamente: esta igreja é avivada.
Nós temos algumas teorias de avivamento. Se vira uma igreja com pessoas com dons especiais, líderes carismáticos, muitas decisões no ateu, tem certeza que acharam uma igreja avivada. E então erradamente raciocinam que basta copiar os métodos daquelas igrejas e teremos um avivamento. Precisamos de culto de libertação. Eu tenho culto na igreja onde eu pastoreio toda semana. Precisamos trabalhar melhor as nossas lideranças. Precisamos fazer cultos evangelísticos, sim, sem dúvida nenhuma. Mas, amados, eu quero dizer para você que Deus está acima de tudo isso. Imitar certas técnicas não traz o avivamento, nem vão produzir um coração aquecido. Porque o avivamento vem diretamente de Deus. O verdadeiro avivamento é algo que está nas mãos de Deus e não pode ser produzido por nossos métodos. Novos métodos podem até encher templos, deixar crentes empolgados, mas isso não significa avivamento. A incredulidade muitas vezes nos faz buscar novos métodos. Sabe por quê, queridos? Porque eu falo como um pastor que ama o avivamento, que deseja avivamento, e eu me confesso que muitas vezes eu acreditei que por causa de algum método aplicado no meu ministério, Deus iria fender os céus e descer. Nós acabamos não crendo que o próprio Deus pode fazer isso. Ele pode estender o seu braço, pode levantar a igreja, pode avivar o seu povo, pode derramar poder e graça sobre nós a hora que Ele desejar, porque Ele é Deus e Ele está em busca não de um povo metodológico, mas em busca de um povo de coração aquecido, de coração avivado e que o ama acima de tudo. Aplauda Jesus. Não me aplauda, não, mas aplauda Ele, porque Deus está em busca de um povo de coração aquecido. Amados, nós somos muitas vezes como Abraão, que recebeu a promessa de ter um filho com Sara de maneira milagrosa, mas foi vencido pela incredulidade, gerando um filho com uma concubina. Ou seja, ao invés de esperar em Deus, ele tomou a frente e agiu na carne. Se nós queremos um genuíno avivamento, temos que esperar o vir dos céus. Não temos como produzi-lo. Não adianta imitar avivamentos de segunda classe, queridos. Temos que ter fé e perseverança para buscar a Deus e crer que Ele descerá dos céus. Eu consigo crer que Ele vai descer dos céus aqui esta noite. Amém? Vai produzir algo na vida dessas igrejas que aqui estão. Algo extraordinário. Você vai levar essa chama para a sua igreja. Amém? Eu profetizo nessa noite que as igrejas metodistas, não somente aqui, na Grande Curitiba, não somente no estado do Paraná, mas em todo o Brasil, irão experimentar nesses dias um poderoso avivamento que vai agilizar esse processo de invadir as nações. Amém? Deus tem pressa. Deus tem pressa, amados. Importante ainda notar que essa descida no dia de Pentecostes se deu de repente. De repente, veio do céu um som. Essa expressão de repente, aqui no texto, ela me faz pensar que as coisas saíram do controle. Não está no nosso controle, está no controle de Deus. Não podemos usar o Espírito Santo, queridos. Ele vem como vento, e o vento sopra onde quer. Se ele quiser, ele sopra. Se ele não soprar, é porque ele não quis. Não podemos programar um avivamento, não podemos marcar data para o avivamento, porque ele é um ato soberano de Deus. Amém? Amém. Mas aí você poderia dizer, mas pastor Beto, do jeito que você está falando, nós não podemos fazer nada. Não é verdade, queridos. Podemos sim. Podemos interceder, podemos nos arrepender de nossos pecados, podemos ter vida de oração, podemos ser fiéis na obra de Deus, podemos parar de acusar líderes e tirar a trave que está nos nossos olhos, podemos amar e servir nossos irmãos, podemos nos humilhar até o pó diante da soberania absoluta de Deus na questão do avivamento, pois aí diz a palavra,
Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Nós podemos fazer muita coisa para o avivamento. Amém? Mas o avivamento vem do céu. Em segundo lugar, o avivamento é uma experiência real com Deus. A experiência do coração aquecido, querido, é uma experiência real com Deus. O segundo fato muito importante relacionado ao primeiro é que o avivamento bíblico sempre será uma experiência com Deus. A palavra diz aqui: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu gosto disso. Ninguém ficou de fora, irmão. Se tivesse alguém ali no meio incrédulo, ficou cheio do mesmo jeito. Se estava alguém meio tradicional, se encheu do mesmo jeito. Porque todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse é o problema dos avivamentos que encontramos por aí. Os crentes, muitas vezes, não estão buscando uma experiência pessoal e profunda com o próprio Deus, irmãos. Na verdade, eu tenho observado que pessoas que estão buscando avivamentos nos nossos dias, elas estão buscando ver coisas. Aí, nessa semana, numa reunião de liderança do meu ministério, eu ouvi o irmão dizer assim: nós precisamos fazer vigília no monte. Eu perguntei: mas por que vamos fazer vigília no monte? Aí ele disse: porque faz tempo que eu não vejo um pauzinho pegar fogo. Olha só a motivação,